A gente vai ter a participação da Erika Hilton. E a gente vai passar alguns momentos maravilhosos juntos aqui. Queria dizer que esse evento, ele é parte de uma parceria entre a rede internacional Progressive International, Internacional Progressista. Se vocês não conhecem, procurem saber. Sigam as redes no Twitter, no Instagram. Essa é uma rede incrível da esquerda internacional, que reúne pessoas maravilhosas, pessoas, muitas delas que estão aqui hoje, promovendo esse festival de ideias. E é também uma realização do Transforma, que é um think tank de economia que nós acabamos de criar. É um think tank de economia e de esquerda. A gente não tem medo dessa palavra esquerda. A gente faz coisa técnica, mas a gente sabe que o que a gente faz também é ideológico, também é político. A gente tem um caminho, certo? A gente tem uma posição, certo? A economia não é neutra. Dito isso, gente, eu vou chamar aqui ao palco uma pessoa muito querida, um médico sanitarista, e possivelmente o futuro dessa cidade de Campinas. Pedro Torinho! Boa noite, meus companheiros, companheiras, amigos, amigas. Quero aqui saudar o Pedro, as nossas lideranças internacionais, a presidenta do PT, minha querida companheira Gleisi, Lindbergh. Eu, quando subo aqui nesse palco, eu imediatamente sou transportado para o momento histórico da Unicamp, da democracia do Brasil, da cidade de Campinas, quando esse palco aqui recebeu, em 5 de maio de 2022, o presidente Lula. Foi dos primeiros grandes atos da pré-candidatura do presidente Lula e foi um banho de esperança, de energia, de movimento para toda a região de Campinas, para todos nós aqui, né? Foi o começo de uma jornada maravilhosa e uma jornada que a gente sabe tem tudo a ver com isso que nós estamos fazendo aqui hoje, promovendo encontros entre lideranças, entre pensadores, entre militantes, ativistas de todo o Brasil e de todo o mundo, porque o que a gente enfrenta aqui no Brasil não é diferente do que enfrentamos em outros lugares do mundo, em todo o planeta. A extrema-direita, os conservadores, os reacionários, perderam a vergonha de se referenciar no fascismo, no que teve de mais violento na história do mundo, e têm disseminado o medo, a desinformação, para atender a seus interesses particulares, a seus interesses econômicos e esmagar, amassar trabalhadores e trabalhadoras de todo o planeta. Mas nós estamos aqui para que a gente possa juntos, refletir, pensar, planejar e enfrentar essa onda, vendo o exemplo do Brasil, vendo o exemplo do Chile, vendo o exemplo de outros lugares do mundo. A gente estava antes aqui com o ex-vice-prefeito de Barcelona, com figuras feitas a Dandara, nossa futura prefeita de Uberlândia, que está ali, deputada federal, com gente que não perde a esperança, gente que não perde a disposição, que acorda cedo, vai estudar, vai militar, vai trabalhar, porque acredita numa sociedade, num futuro de justiça e de democracia para todos e para todas. Então, a todos e todas aqui, que a gente tenha uma forte plenária, que a gente se junte, que a gente debata e que a gente, nesse ano tão importante do Brasil, que a gente se fortaleça para que a gente siga avançando para derrotar os atrasados, conservadores e trazer justiça, democracia e oportunidade para o nosso povo. Viva a Internacional Progressista, viva essa plenária e parabéns! Oi? Quem que é o nosso... Então eu vou ficar com o microfone aqui. Thank you very much, Pedro, for that wonderful talk. And now I want to invite Marco Enrique Somenami from another country that successfully fought off
a wave of right-wing politics and neoliberalism. Marco is a former Chilean member of parliament, presidential candidate, and the founder and coordinator of the Puebla Group of Latin America. Salva de palmas, gente. Obrigado, gente, por essa manifestação. Muito obrigado. No, buenas noches a todas y a todos. Gracias a Varsha y a través tuyo al Internacional Progresista por organizar esto. Saludar al futuro prefecto Pedro Tauriño de Campinas, que ojalá triunfe, todo el apoyo. Al diputado Lindbergh, saludo a los brasileños y a nuestra compañera Gleisi Hoffmann, presidente del PT, a Esperanza Martínez, al Alberto Garzón y por supuesto a Pedro que ha hecho posible esto. Gracias a todas. Yo vengo de un país que algunos definimos como la Corea del Norte del capitalismo, que es Chile. Ahí donde la economía se comió a la educación, donde la economía, Pedro, se comió al derecho, donde la economía se comió al medio ambiente. Ahí donde economistas de Chicago aplicaron un modelo en dictadura que continúa en democracia, que consiste en traspasarle los derechos sociales a la deuda de los estudiantes. La universidad pública brasilera no existe en Chile. Nuestras universidades públicas en Chile son pagadas. Las que existen en México, en Europa, no existen en Chile. Ese es un símbolo del país del que provengo. Y yo quisiera hacer dos reflexiones muy breves sobre el debate de hoy que encabezaron líderes fantásticos de distintos continentes. Uno es que yo creo que la extrema derecha no gana porque en Brasil o en Chile sean pueblos ignorantes. Se estudió hace poco de dónde venían 2.000 jóvenes europeos que se fueron al Estado Islámico y se descubrió que eran mucho más educados que el promedio. Sirve como ejemplo porque creo que el problema de la extrema derecha es que logra hablar a la frustración, no a la ignorancia. Creo que nosotros en la izquierda tenemos que hacernos cargo del problema. No es un voto ignorante el que vota por Bolsonaro, no es un voto ignorante el que vota por Milei, es un voto frustrado. Y que la izquierda está llamada a ofrecer una respuesta a la frustración. Por eso miramos de cerca, desde el grupo que coordina el Grupo de Puebla, al presidente Lula, que es el proceso probablemente más contundente que conozca la región y quizás el mundo. Y que ahora lo acompaña la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que representa bien la respuesta a la frustración. Creo que la segunda reflexión necesaria a partir de hoy es un debate en la izquierda, si confrontar o no confrontar con la extrema derecha. Yo soy de los que cree que hay que confrontar con la extrema derecha. Y muy duro. Milei ha dicho que en la izquierda somos degenerados fiscales, que somos un cartel de narcotraficantes. Bien debiéramos responderle que es un pedófilo de la economía. Deberíamos ser capaces de responderle con toda dureza a una extrema derecha que corre el cerco
y nos pone a nosotros como conservadores a defender el Estado y la democracia. Pero el Estado y la democracia, si no son democracia económica, tampoco sirven. Por tanto, yo hago una invitación desde la Corea del Norte, el capitalismo, a confrontar con todo a la extrema derecha. Un gran abrazo y gracias, Varsha, por esta invitación y que sea una gran clausura de la Internacional Progresista. Gracias. Agora, chamar aqui um guerreiro das grandes causas, inclusive no campo econômico, esteve sempre ao nosso lado e batalhando no Congresso Nacional. Deputado Lindbergh, por favor. Boa noite. Olha, queria cumprimentar o Transforma, Pedro Rossi, e esse esforço de criar um internacional progressista para a gente enfrentar a extrema-direita. Eu confesso a vocês que o David, da Internacional Progressista, foi conversar comigo e com a Gleisi lá no México. A gente foi para a eleição em que a esquerda venceu, a vitória da Cláudia Sheinbaum. Aí eu olhei para ele falando da Internacional Progressista, eu disse, não é muita ousadia vocês criarem, pensarem em criar uma internacional? Um bando de jovens, eu brincando. A primeira internacional teve Marx à frente. A segunda internacional, Engels. A terceira internacional, Lenin. Tem a quarta do Trotsky. Mas era uma brincadeira para dizer o seguinte, eu acho essa iniciativa fundamental. Porque, para mim, a ascensão da extrema-direita tem a ver com a crise do neoliberalismo. Eu fui eleito presidente da UNE aqui na Unicamp, em 92. Naquela época, a gente vivia uma crise violenta do neoliberalismo. O neoliberalismo tomou toda a América Latina. E, a partir dali, começou a haver as derrotas, porque neoliberalismo significa aumento da desigualdade, aumento da miséria. Aí veio o ciclo dos governos progressistas, vitória do Chaves, do Nestor Kirchner, do Lula, do Tabaré Vázquez no Uruguai, do Evo Morales na Bolívia. O que eu acho, Pedro, e eu quero ser rápido, é que o que a gente está vivendo tem a ver com o início do neoliberalismo. Muita gente acha que o primeiro experimento neoliberal foi lá nos Estados Unidos com Reagan e na Inglaterra com Thatcher. Não foi. O primeiro experimento neoliberal aconteceu numa ditadura, na ditadura do Pinochet, Minami. Naquele momento, foi o Milton Friedman, os Chicago Boys, o Milton Friedman virou o principal assessor econômico do Pinochet. Tem uma história no Chile interessante, porque um ministro, Orlando Letelier, ministro da Defesa do Salvador Allende, ele foi morar em Washington, e ele fazia uma denúncia muito dura da aliança entre os neoliberais, entre aqueles economistas da escola de Chicago, com a ditadura sangrenta. Sabe o que fizeram com Orlando Letelier? Explodiram seu carro e o mataram. Um atentado da polícia secreta da ditadura Pinochet em Washington. O segundo experimento neoliberal aconteceu numa ditadura também, a ditadura da Argentina, a experiência do Martínez de Oz na ditadura de 1976. O que eu acho que a gente está vivendo, Pedro, é isso. Para implantarem esse programa de retirada de direitos do povo, eles não podem ter democracia. É isso que está por trás, na minha avaliação, do avanço do fascismo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, para enfrentar a extrema-direita, tem que ter uma esquerda com vontade de lutar, uma esquerda para valer, que se organize em trabalho de base, que tenha força. Nós não podemos, a Nancy Fraser fala do neoliberalismo progressista. Nós, na verdade, quando ganhamos governo, como nesse momento, a gente está vendo, e eu encerro dizendo isso, como esse mercado, como a Faria Lima tenta cercar o governo do presidente Lula. Ontem teve aquela decisão vergonhosa do Banco Central de manter taxa de juros. Eles fazem um discurso de gastança, o governo está gastando muito. Mentira! Você sabe que a gente está pagando de juros da dívida 790 bilhões por ano. Isso é mais do que o orçamento da saúde, da educação brasileira. E é por isso que eu digo, nós temos que dar certo. Para dar certo aqui no Brasil e na América Latina,
A gente tem que mudar a vida do povo, fazer mais investimento, mais políticas sociais. Não podemos cair num discurso de austeridade fiscal. Isso é mortal. Não podemos aceitar esse cerco. Eu encerro desejando para vocês boa sorte e muita disposição para lutar, porque o Lula venceu a eleição, mas a gente sabe que a extrema-direita está aí, o bolsonarismo está aí, e a gente tem que conquistar corações e mentes, melhorando a vida do povo. Vamos em frente, pessoal. Parabéns. Viva a Internacional Progressista. It is the duty of all of us on the left to know our enemy really, really well. And we know that reactionary forces around the world are coordinating across nations, across borders, across countries and companies to coordinate their attacks on the left. And in response, with greater audacity and greater ambition and greater commitment is why we're building the Progressive International, one of whose council members is engaged in that very fight against the far right in the country of Spain. It's my great pleasure to introduce Alberto Garzón, former Minister of Consumer Affairs, economist, and member of the Council of Progressive International. Alberto. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Gracias a la organización y muchísima suerte a los compañeros y compañeras del PT en lo que queda, porque es beneficio para el pueblo de Brasil y beneficio para todos los pueblos del mundo. Voy a aprovechar para hacer dos reflexiones sobre dos amenazas. Creo que en todas partes del mundo estamos ahora sometidos a dos grandes amenazas. La amenaza de la reproducción social, la amenaza sobre el planeta, sobre los cuidados, la amenaza sobre la vida, por lo tanto, y la amenaza sobre la democracia. Y quiero empezar por esta segunda. Creo que la crisis financiera, la última que sufrimos a nivel internacional, y la pandemia han puesto de relieve el fracaso del proyecto político neoliberal. El proyecto ideológico neoliberal fracasó, pero sus efectos perduran. Sus efectos y sus consecuencias están ahí, amenazando a toda la sociedad, porque el neoliberalismo ha dejado huella a través de las privatizaciones, de las políticas de austeridad, de los recortes en los servicios públicos en aquellos países que habían conquistado esos servicios públicos. En países como España y en Europa en general, muchos como yo, nacido en 1985, pudimos estudiar porque había una educación pública, porque si hubiera sido privada la educación, mi padre y mi madre no hubieran podido pagar la educación privada. Y en lugares como España, si uno enferma, desgraciadamente, de una enfermedad grave, tiene el recurso a la sanidad pública. Y eso no cayó del cielo, eso no estaba escrito, eso fueron las conquistas de la clase trabajadora que lo luchó enfrentándose a la represión y a las fuerzas reaccionarias de cada momento. Son conquistas, no son cesiones. Son conquistas que ahora están amenazadas, porque como no cayeron del cielo, están amenazadas por las políticas de los reaccionarios, reaccionarios que se organizan y se coordinan a nivel internacional y cuya respuesta la tenemos que dar también a nivel internacional. Y la amenaza es muy grave, porque es la amenaza a la democracia. La derecha, los liberales, consideran que la libertad solo se tiene que definir en función de lo que llaman ellos libertad negativa. Una persona sin dinero se dice que es libre aunque esté rodeada de bienes y servicios que no puede pagar. Eso no es así. La libertad, la democracia, se construye cuando todo el mundo tiene satisfechas sus necesidades básicas. No hay democracia si la gente pasa hambre. No hay democracia si no hay trabajo. No hay democracia si no hay servicios públicos para todos y para todas. Esa es la democracia en la que creemos muchos y muchas, y es la democracia que está amenazada ahora por esa ola reaccionaria que bebe de haber construido un sujeto político basado en lógica individualista y competitiva, y que el neoliberalismo, probablemente la mayor victoria de todas, ha sido romper y deshacer los lazos comunitarios de las sociedades, separándonos a todos nosotros y nosotras de nuestras propias comunidades. Recomponer esos lazos es fundamental para construir una alternativa. Y eso me lleva a la otra amenaza
la amenaza del propio planeta. Porque, lo hemos dicho, lo acaban de decir los compañeros, la extrema derecha es una amenaza, pero para mí la extrema derecha es el síntoma de una enfermedad. La enfermedad se llama sistema económico capitalista, que es el que acaba generando esa frustración, esa rabia, esa sociedad deshilachada de la que beben las olas reaccionarias. Y eso nos está conduciendo, junto a la lógica del capitalismo, a destruir nuestro propio planeta. Y no hay economía, y lo decía antes en otra intervención, no hay economía si no se dan dos prerequisitos. El prerequisito de un entorno natural, donde obtener los recursos naturales y las energías para decidir socialmente qué producir, cómo distribuir y cómo consumir, y el prerequisito del trabajo de cuidados. Y vuelvo a hacer la misma reflexión que hacía antes. En la izquierda tiene que aprender también que no hay economía sin estos dos prerequisitos que han sido largamente ignorados por la izquierda. En mi opinión, debemos recordar que incluso los líderes y los intelectuales de izquierdas que hicieron grandes teorizaciones pudieron hacerlo porque tenían un tiempo disponible, porque la comida en sus casas normalmente la ponían las mujeres, el cuidado de sus casas lo hacían las mujeres y el cuidado de sus hijas lo hacían las mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal y machista que reproduce y explota también a las mujeres. Y eso está enraizado con la lógica del capitalismo, que amenaza de esa manera los cuidados de los seres humanos y los cuidados de un planeta que ya sabemos a día de hoy que es finito, que tiene unos recursos naturales finitos y que tiene una energía que sabemos que en el uso de los combustibles fósiles estamos condenando a nuestro presente y al futuro más inmediato. Por lo tanto, creo que estas dos amenazas debemos ser conscientes, no se pueden abordar solas desde cada país, sino en coordinación. Por eso quiero terminar agradeciendo las iniciativas como las que nos trae hoy aquí y el trabajo que hacéis desde Brasil para que podamos poner nuestras luchas en común, porque evidentemente para los reaccionarios, todos nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, aunque vengamos de países distintos, aunque hablemos lenguas distintos, somos lo mismo. Y realmente somos lo mismo. Gente sencilla, gente trabajadora que quiere vivir con dignidad. Y esa dignidad se conquista y la conquistaremos frente a los reaccionarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto Garzón. And now I'm delighted to invite Esperanza Martinez, originally a doctor, then went on to become the Minister of Health in Paraguay, and now the Senator of Paraguay fighting a vicious far right, and of course also, as her name means, is becoming the hope of the country. Esperanza, the floor is yours. Muchas gracias, muy buenas noches para todos, para todas. Un honor estar aquí en la mesa con compañeras y compañeros de lucha de dos continentes, América y España, creo que está aquí representada Europa. Agradecer a la Internacional Socialista por invitarme a participar, perdón, la Internacional Progresista. Sucede en las mejores familias. Una internacional progresista que trae hoy el encuentro de la lucha de trabajadores, de pensadores, de estudiantes, de los 4 continentes, porque entendemos que la lucha que se enfrenta ante este momento de crisis mundial, de crisis del capitalismo y sobre todo de su expresión más deshumanizada, que es el neoliberalismo, surgen propuestas en todos los foros y en los encuentros tratando de encontrar caminos, respuestas, ideas, reflexiones, como es el objetivo de este encuentro, para construir este mundo multipolar como se plantea como eje central de este encuentro. Porque entendemos que el imperialismo, con esa historia de colonialismo, ha instalado en nuestros continentes, en nuestras naciones, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, con tantos años de modelo económico de explotación, una situación de pobreza, de desigualdad
y sobre todo de exclusión. Y de exclusión sabemos los latinoamericanos, de exclusión sabemos las mujeres, de violencia sabemos las mujeres, de violencia sabemos las poblaciones indígenas, los campesinos, las poblaciones de etnias diferentes, las poblaciones que piensan diferente, las personas que tienen opciones sexuales diferentes. Esa conjunción de luchas que se han dado a lo largo de la historia hoy nos convocan ante este nuevo desafío de enfrentar a un modelo que está en cambio, en crisis, y que permite a través de eso de que esta lucha pueda ser convocada desde diferentes ámbitos, porque necesitamos construir una gran unidad de pensamiento para enfrentar estos cambios y este modelo que se avecina con su historia de odio, de diferencias, que entra en el sentido común de la gente para decirnos que tenemos que apostar a esta sociedad que hace que cada vez más la concentración de la riqueza sea para unos pocos en detrimento de tantos que siguen padeciendo el sufrimiento y la exclusión. Yo vengo de Paraguay, un país pobre, un país que hace 70 años tiene una dictadura económica y política a la cual le agregamos en los últimos años la tragedia del narcotráfico, de la violencia y del crimen organizado. Elementos todos que han ayudado a consolidar un proceso neoliberal después de la caída del presidente Lugo, que fue un derrocamiento de un parlamento entregado a las políticas neoliberales. Después de eso vino el endeudamiento, vino la privatización y vino la destrucción de las políticas públicas y sociales que pudimos acumular en muchos años. Hoy aquí estoy convocada con ustedes para formar esta gran unidad latinoamericana, esta unidad mundial de lucha de pueblos, de lucha de organizaciones, de juventudes, de mujeres, de movimientos indígenas, campesinos, porque necesitamos que en este proceso de construcción enfrentemos con el discurso, con la presencia en las calles, con las organizaciones, ese discurso de odio y de diferencias que tanto ha destruido a nuestra sociedad. Queremos esperanza, queremos construir un mundo de paz, un mundo de solidaridad, un mundo de integración, y necesitamos cambiar estas relaciones de hegemonía que hoy todavía son favorables a estos sectores que hoy apuestan al autoritarismo, a la destrucción y el debilitamiento de nuestra democracia y a una sociedad de odio, de diferencias y de control de nuestros recursos para continuar con un mundo concentrado en pocos, excluyendo a las grandes mayorías. Solamente darles mi apoyo, mi aliento para esta lucha y decirles que estamos firmes para construir, para solidarizarnos y para enfrentar juntos estos cambios que sé que muy pronto serán parte de una nueva agenda de movilizaciones de cambio a nivel mundial. Felicitaciones a Brasil por el triunfo de las elecciones, mucha fuerza y hasta muy pronto. Gracias. Agora eu queria apresentar uma das pessoas mais importantes da República Brasileira, uma pessoa que sempre lutou contra as reformas neoliberais, explicar para os nossos companheiros, amigos estrangeiros, que o Brasil vive uma pressão permanente por reformas neoliberais, para desconstruir a nossa Constituição, a nossa Seguridade Social, os nossos pisos de saúde e educação, e que essa pressão é todo dia. Nós, no Instituto de Economia, temos batalhado no campo das ideias, dos estudos, da discussão pública.
E a nossa companheira, que eu vou apresentar agora, é uma lutadora fundamental nesse processo. Com vocês, Gleisi Hoffmann. Obrigada, Pedro. Obrigada, companheiras. Boa noite a todos, a todas. Prazer muito grande estar aqui na Unicamp. Te saudar, Pedro Rossi, por esse evento, por essa iniciativa, no momento em que a gente precisa muito fazer esse debate, fazer essa conversa. Quero saudar aqui o nosso querido pré-candidato, Pedro Tourinho, desejar todo sucesso a você. Saudar o nosso deputado Lindbergh Farias, o Marco Ominami, Alberto Garçom, prazer tê-lo aqui. Saudar a nossa senadora Esperança Martinez, também a Varcha, da Coordenação Internacional Progressista, nossa querida deputada Dandara, que eu estou vendo ali, também pré-candidata em Uberlândia. E queria saudar também a presidenta, minha companheira presidenta do PSOL, que está aqui, do PSOL, presidenta nacional do PSOL, a Paula Corade, que eu sei que ela vai falar daqui a pouco. Mas, gente, acho que todo mundo que me antecedeu já falou bastante do momento e da situação que a gente vive, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é a ameaça, de novo, da extrema-direita rondando a nós. Até parece que a gente está vivendo na década de 20, 30, quando o nazifascismo, num movimento contundente, desencadeou uma das maiores e mais letais guerras que nós vivemos. E a gente conhece bem essa história. E, novamente, isso volta a nos rondar. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países que passaram por ela e que foram afetados sofreram um processo de reconstrução. E com muito investimento, com muito dinheiro público, com muita ação dos Estados Unidos financiando, tinha o Plano Marshall, enfim. E esses países viveram uma onda de reconstrução, mas também de melhorias das condições de vida, é onde a gente conhece o estado de bem-estar social, a conquista de direitos e uma mudança de paradigma, no Ocidente. Claro que isso tinha a ver também com a Revolução Russa e com os benefícios que traziam ao povo russo. Mas nós chegamos numa época em que volta a onda neoliberal. E é isso que a gente tem que entender, porque às vezes eu ouço o pessoal dizendo assim, não é economia, não, economia não faz diferença, ou não é só economia, é outro debate, são outras discussões. Não, gente, é a economia, essencialmente, que faz a diferença para que a extrema-direita esteja crescendo. É o neoliberalismo, é a retirada de direito das pessoas, são os retrocessos que nós estamos vivendo, esses planos de contenção. Quer dizer, como é que você pode ter um governo que não se preocupa com emprego, com desenvolvimento, com renda, com salário, e achar que esse governo vai se sustentar? A não ser que seja um governo da extrema-direita, que utilize a perseguição, que utilize a repressão, que se vai transformando numa ditadura, porque é assim que acontece. Nós vivemos uma experiência no Brasil recente, que foi do governo do Bolsonaro. Não era uma ditadura implantada, mas os métodos, a violência política, o incentivo da violência. E aí não é só a violência usada pelo Estado, é a violência incentivada para que uns usem contra os outros, para que as pessoas se intimidem, para que as pessoas não lutem, para que as pessoas se paralisem. É assim que age a extrema-direita. Por isso ela retira direitos, e por isso ela continua no governo. E, obviamente, que ela faz também a disputa ideológica, faz a disputa de ideias. Lá na década de 20, de 30, essa disputa de ideias era feita nos rádios, as famílias se reuniam, eram coletivas. Hoje não, nós temos as redes sociais, é o WhatsApp, é receber a mensagem individual, fica na cabeça da pessoa. E é difícil depois você fazer esse debate. Nós terminamos a eleição, estamos no governo, com bastante dificuldade, porque é muito diferente do que foram os primeiros governos do presidente Lula. É outra realidade do Congresso Nacional. Nós hoje temos um semipresidencialismo e nem primeiro-ministro para demitir, então não tem, fazem o que querem no Congresso. Um Congresso absolutamente conservador e absolutamente alinhado com o liberalismo e que pressiona o governo todos os dias. Se bem que, nessa semana passada, a gente teve uma vitória. O projeto do estupro vai ter que ficar guardadinho lá, porque a sociedade reagiu. E foi uma disputa política feita pelas mulheres, pelo movimento, que foi às ruas, e que disputou.
E a gente precisa fazer essa disputa. Aliás, igual na privatização da PEC da praia também. Também foi uma derrota da extrema-direita. Então, veja, nós temos o espaço para fazer a disputa política, mas essa disputa política ela tem que estar junto na condição de sustentar que o governo possa fazer aquilo que ele se propôs e que disse na campanha. A ofensiva que a gente tem hoje sobre o governo do presidente Lula na questão econômica é muito grande, muito grande. Vocês viram que precedeu, antes da reunião do Banco Central, o nível de especulação que tinha. Sabe? Uma crise fiscal. Nós não temos crise fiscal, Pedro. Nós saímos de um déficit de 2,29% no ano passado e a gente está próximo de déficit zero. Qual é a crise fiscal que nós temos? E aí eles começam a dizer, não, tem que acabar com o piso constitucional da saúde, acabar com o piso constitucional da educação, tem que desvincular o salário mínimo da Previdência. Agora, eles não abrem mão das isenções que eles têm de quase 450 bilhões de reais que beneficiam os ricos desse país. Ou da taxa de juros. Lindbergh falou aqui, 790 bilhões de reais pagos em juros. E aí querem tirar piso da educação e da saúde? Não, isso tem que ser mobilizador na sociedade. E eu quero dizer, se nós não fizermos movimento, eles vão tirar. Porque nós não temos maioria no Congresso Nacional. É só a movimentação e a mobilização que nós vamos conseguir fazer esse enfrentamento. E entender que o maior problema que nós temos no Brasil e no mundo continua a ser da desigualdade. Seja da desigualdade entre as pessoas, da desigualdade entre as regiões, da desigualdade entre os países. Enquanto isso persistir e a gente não enfrentar essa situação, nós vamos ter sempre a extrema-direita rondando a nossa porta. E esse é um momento muito triste para nós e muito crucial para a nossa luta. Por isso que é muito importante esse encontro aqui, que a gente tem gente de outros países que faz a luta, que está junto, que a gente pode se dar as mãos. Foi importante a vitória da Cláudia no México, é importante a gente ter o governo da Bolívia, nós vamos ter agora a eleição no Uruguai, a Frente Ampla está na frente, nós temos que ajudar os nossos irmãos a eleger um governo progressista novamente. Enfim, nós temos que nos dar as mãos, porque essa luta não é uma luta só nacional, ela é uma luta internacional. E toda a nossa solidariedade ao povo palestino. Tem razão, nós temos que lutar muito, porque é uma barbaridade o que está acontecendo lá. Netanyahu tinha que ser julgado por um tribunal internacional e condenado à prisão perpétua, porque o que ele está fazendo ao povo palestino e à extrema-direita do mundo e à extrema-direita do Brasil, dando guarida a essa barbaridade. Então, é a luta que nos move, é a luta que nos faz chegar e vencer. Vamos lá, companheirada. Muito obrigada e parabéns por todos estarem aqui. Pessoal, antes de desfazer essa mesa, queria dizer o seguinte. A gente tem aqui hoje uma energia incrível. Durante todo o dia a gente foi construindo, debatendo, e essa energia percorreu. Queria dizer que parte dessa energia, ela está no espírito da professora Maria da Conceição Tavares, que dizia que se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é economista sério, você é um tecnocrata. Eu queria também agradecer a toda a organização e dizer que esse evento ele foi construído pelos estudantes, pelos funcionários técnico-administrativos da Unicamp. Uma salva de palmas para eles. Eu queria chamar todo mundo aqui no palco para tirar uma foto para a gente desfazer a mesa. Cadê a Clara Saliba? Os estudantes técnico-administrativos. Todo mundo não cabe, né, gente? Clara Saliba, a Camila aqui. Salva de palmas para a Camila. O Lucas. Eu queria chamar a Paula Vilar, que desenhou esses desenhos incríveis que a gente distribuiu aqui. E eu vou dar um para a presidência Grace. Vamos tirar uma foto aqui?
Juca vai fazer a foto oficial ali, ó. Queria chamar também o time da PI, por favor, pessoal. Chega junto. David, Aline, Matt, cadê vocês? A Aline está acompanhada do Antônio, que participou e ouviu em todas as línguas possíveis. Vamos virar, então. Vamos virar e pegar o público total. Então, todos vão fazer parte da foto. Você tem o lugar que você quiser. Você escolhe o lugar e ele é seu. Difícil não fazer o L aqui, tá quase medular. Obrigado, gente. Mesa desfeita. A gente daqui a 5 minutos volta com a mesa, tá? Menos que isso. Eu com a abertura, você com o encerramento. Deixa eu ver os convidados. Vamos participar? Vamos participar? Não, a gente vai começando devagar, depois chega a Erika. Fala por isso. Guilherme tá aí? Guilherme tá aí? Guilherme Melo tá aí?